Hoje a gente fala de um cara que tinha qualidade, hein? Renato Abreu. Os primeiros passos da carreira do Renato no futebol começou muito antes do profissional. Ele passou pelos 4 grandes de São Paulo na base. Fez futsal no São Paulo, depois migrou para o campo no Palmeiras, passou pelo Santos e por último, lá em 97, 98, ele chega ao Corinthians. Mas não foi fácil. O Renato a gente pode dizer que foi um daqueles jogadores tardios, porque ele era muito magro, tinha uma dificuldade até para desenvolver, né, fisicamente falando. E ele até pensou em desistir depois que foi dispensado do Corinthians, né? Ficou na calçada depois de um treino chorando, onde o seu nome estava na lista de dispensa e ele não entendia o porquê. E aí esperou um dirigente do Corinthians sair e o cara falou para ele, olha, você é como os outros. Foi dispensado por causa disso. Ele até pensou em desistir, né? Antes mesmo de começar a sua carreira profissional, mas tudo estava por mudar quando o Marcílio Dias faz um convite para ele ir jogar em Santa Catarina pelo Marinheiro. O Renato se destacou em Santa Catarina, né? Fez um bom catarinense, até trocou de clube, passou pelo Joinville também. E sem saber, cara, foi negociado com a União Barbarense, né? Para jogar o Campeonato Paulista daquele ano seguinte. Bom, já em 2000 no União Barbarense ele consegue se destacar ali no Campeonato Paulista, né? O Guarani acaba trazendo o Renato para Campinas, onde ele começa ali sua carreira a se destacar. E aí, cara, daí para frente foi só alegria. Bom, os 2 primeiros anos do Renato foi um pouco difícil no Corinthians, né? Porque a concorrência era absurda. Ricardinho, depois chega o Jorge Wagner, né? Entre outros meias, mas ele conseguiu ganhar o seu espaço, mas foi no Flamengo onde o cara se tornou ídolo, ganhou apelido, identificação máxima com a torcida. Essa identificação com a torcida do Flamengo não é à toa, né? O Renato teve 2 passagens pelo clube rubro-negro, e foram em épocas muito difíceis do Flamengo. O Flamengo ainda conseguiu ser campeão, né? Quando na época que ele jogou lá, 2 vezes campeão da Copa do Brasil. E ainda conseguiu cariocas também e tudo. Mas o Renato era o tipo de cara que vestia a camisa literalmente. Dava o sangue dentro de campo se precisasse. Tanto que depois do Zico, ele é o maior artilheiro em faltas do Flamengo, né? Zico é impossível alcançar porque o Galinho foi um gênio. Mas ele tem esse número aí muito interessante e além de toda essa identificação com a torcida do Flamengo, ganhou apelidos, né? O Canhão da Gávea, o Urubu Rei, que depois de um clássico ele faz um gol e coloca a máscara. Cara, sensacional. Alguns números aqui do Renato com a camisa do Flamengo, né? São mais de 270 jogos, 73 gols marcados, inclusive vários deles de falta. O cara já jogou com febre em Libertadores, foi capitão em vários, decisivo em outros tantos também. Uma carreira fantástica do Renato. Ele ainda passa pelo mundo árabe, né? Joga no Al Nassr, Al Shabab, até voltar para o Flamengo em meados de 2010, né? Ele sai ali em 2007, esses anos aí lá fora. E o Renato ainda realiza 2 sonhos de criança, né? Que é jogar no Santos, apesar da passagem dele ter sido muito curta, era um dos sonhos de criança dele, porque ele era torcedor do Santos, né? E servia a seleção brasileira também, naquele Superclássico das Américas, ele é convocado pelo Mano Menezes, e joga e é campeão do Superclássico.